Sarah Martinez sempre fora menor do que a maioria das pessoas ao seu redor, mas carregava consigo a tranquila confiança de alguém que aprendera a lutar por cada centímetro de respeito. Aos 24 anos, mal chegava a 1,63 m de altura, com o cabelo escuro preso no estilo militar regulamentar, que já se tornara instintivo após 3 anos no exército. O sol da manhã batia forte sobre o campo de treinamento empoeirado de Fort Henderson, onde 282 soldados haviam se reunido para o que deveria ser uma demonstração rotineira de combate. A base vibrava com sua energia habitual. Soldados se moviam em grupos organizados suas botas, criando padrões rítmicos na terra compactada. Equipamentos tilintavam e vozes ecoavam pelo espaço aberto, enquanto várias unidades se preparavam para seus exercícios programados. Sarah conferiu o relógio e ajustou as tiras do seu equipamento de proteção. Hoje era diferente dos treinos comuns. Hoje ela demonstraria técnicas avançadas de combate corpo a corpo para um grupo misto de soldados de diferentes companhias. Seu instrutor, o sargento Williams, havia escolhido especificamente ela para essa demonstração. Na tarde anterior, ele lhe dissera: Martinez, você tem algo que esses soldados precisam ver. Não se trata de tamanho ou força. Trata-se de técnica a tempo e usar a força do oponente contra ele mesmo. Sarah havia apenas assentido, entendendo o peso do que ele estava pedindo. Em um ambiente militar dominado por soldados maiores e mais fortes, ela aprendera a se destacar pela habilidade, não pela força bruta. A multidão começou a formar um grande círculo na área designada do campo de treinamento. Soldados de várias unidades conversavam entre si, alguns com olhares céticos sobre o que estavam prestes a presenciar. Muitos já tinham ouvido falar da reputação de Sarah no treinamento de combate próximo. Mas ver uma mulher relativamente pequena se preparando para demonstrar técnicas de luta contra oponentes maiores levantava as sobrancelhas e provocava sussurros. Entre os soldados reunidos estava o cabo Jake Thompson, um homem cuja presença parecia atrair atenção pelos motivos errados. Com 1,88 m de altura, ombros largos e braços grossos, Jake havia construído uma reputação como alguém que acreditava que a hierarquia militar deveria refletir dominância física. Seus olhos carregavam um desprezo particular, enquanto observava Sarah se preparar para a demonstração. Para ele, a ideia de que aquela mulher pudesse demonstrar técnicas de combate de forma eficaz parecia uma perda de tempo para todos. Jake havia se alistado 2 anos antes, trazendo consigo atitudes que pertenciam a outra época. Crescera em um lar onde papéis de gênero tradicionais eram rigidamente impostos e lutava para aceitar a realidade do serviço militar moderno, no qual mulheres serviam ao lado de homens em funções de combate. Seu desconforto com essa mudança se manifestava em atos sutis, porém persistentes de desrespeito às colegas mulheres. Quando a demonstração começou, o sargento Williams explicou os princípios que seriam abordados. A sessão de hoje se concentra em técnicas defensivas que podem ser usadas independentemente das diferenças de tamanho ou força. A chave é entender a alavancagem tempo e como explorar o movimento do seu oponente em vez de resistir a ele. Sarah deu um passo à frente, seus movimentos controlados e intencionais. Ela havia passado incontáveis horas aperfeiçoando aquelas técnicas movida pelo conhecimento de que, em situações reais de combate, poderia enfrentar oponentes significativamente maiores e mais fortes. As técnicas que dominara não eram apenas exercícios de treinamento. Eram habilidades potencialmente capazes de salvar vidas. A primeira parte da demonstração transcorreu sem problemas. Sarah trabalhou com um voluntário que seguia os movimentos planejados, mostrando como a técnica adequada podia superar grandes desvantagens físicas. Os soldados que assistiam pareciam impressionados ao ver arremessos e manobras defensivas que desafiavam expectativas convencionais sobre confrontos físicos. Mas Jake Thompson observava com crescente irritação. Cada técnica bem-sucedida que Sarah demonstrava parecia desafiar algo fundamental na visão de mundo de Jake.
Ele começou a fazer comentários baixos para os soldados ao seu redor, questionando se aquelas técnicas funcionariam em uma situação real. Sua voz carregava o suficiente para que outros ouvissem, criando uma corrente de tensão entre os que assistiam. À medida que a demonstração continuava, os comentários de Jake se tornavam mais ousados. Isso tudo é coreografado, ele resmungou. Numa luta de verdade, nada dessas frescuras funcionaria. Alguns soldados se mexeram desconfortáveis, reconhecendo a impropriedade de seus comentários, durante um exercício oficial de treinamento, mas Jake parecia alheio à tensão crescente que suas palavras criavam. Sarah estava consciente da perturbação, mas manteve o foco na demonstração. Ela já havia encontrado esse tipo de resistência antes e aprendera que a melhor resposta era simplesmente continuar apresentando o seu melhor desempenho. Sua técnica falava mais alto do que qualquer palavra, e ela confiava que a maioria dos soldados ali via o valor do que estava aprendendo. A manhã avançou com vários cenários e técnicas sendo demonstrados. Sarah trabalhou com diferentes voluntários, cada um apresentando desafios únicos que lhe permitiam mostrar a versatilidade e a eficácia de um treinamento defensivo adequado. A multidão se manteve interessada, com muitos soldados fazendo perguntas e anotando as técnicas observadas. No entanto, o ceticismo de Jake continuava a se tornar mais vocal. Durante uma breve pausa na demonstração, ele se aproximou de um colega e falou alto o suficiente para que Sarah ouvisse. Aposto que ela não conseguiria se virar se alguém realmente quisesse machucá-la, ele disse. Todo esse treinamento é só para mostrar. Numa situação real, tamanho e força ainda importam mais. O comentário pairou no ar como um desafio. Vários soldados olharam de Jake para Sarah, percebendo que algo estava prestes a se transformar em confronto. O sargento Williams percebeu a tensão e tentou redirecionar a atenção de todos para o treinamento programado, mas o dano já estava feito. A atmosfera havia mudado do aprendizado e respeito mútuo para algo mais volátil. Sarah respirou fundo e tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de ignorar os comentários de Jake ou relatá-los pelos canais adequados, ela escolheu enfrentar o desafio diretamente. Cabo Thompson. Ela disse, sua voz clara e firme. Gostaria de se voluntariar para a próxima demonstração. A pergunta criou um silêncio imediato entre os soldados que assistiam. Todos entenderam que aquilo já não era apenas um exercício. Era algo mais pessoal, mais significativo. Jake olhou ao redor, observando os rostos que o cercavam, percebendo que seus comentários o haviam levado até aquele momento em que ele teria que recuar ou colocar suas crenças à prova. Por alguns segundos, ele hesitou. Ele não esperava que suas queixas resultassem em um desafio direto, e agora sua credibilidade estava em jogo diante de quase 300 soldados. A atitude mais sensata seria recusar educadamente e deixar a demonstração continuar como planejado. Mas o orgulho de Jake e suas convicções sobre dominância física não permitiriam que ele recuasse. Claro, ele disse, avançando com mais confiança do que realmente sentia. Vamos ver como essas técnicas funcionam contra alguém que não está seguindo um roteiro. A multidão se aproximou, formando um círculo ainda mais fechado ao redor das duas figuras, que agora se encaravam no centro do campo de treinamento. O que havia começado como uma demonstração rotineira estava prestes a se tornar algo que nenhum deles jamais esqueceria. A tensão no campo era quase palpável. Sarah Martinez e Jake Thompson estavam de pé no centro de um círculo formado por 282 soldados, todos em silêncio, observando intensamente o que estava prestes a acontecer. O sol da manhã parecia queimar ainda mais forte, enquanto ambos se preparavam para o que todos sabiam ser muito mais do que um simples exercício. O sargento Williams deu um passo à frente, tentando manter o controle da situação. Esta será uma demonstração controlada, ele anunciou firmemente. Estamos aqui para aprender técnicas defensivas, não para resolver disputas pessoais. Suas palavras eram direcionadas tanto a Jake quanto aos soldados que assistiam, mas havia uma tensão inconfundível no ar, sugerindo que aquela interação talvez não permanecesse tão controlada
quanto os regulamentos exigiam. Sarah ajustou sua postura, entrando automaticamente na posição equilibrada que havia praticado milhares de vezes. Sua respiração continuava estável e controlada, uma técnica que aprendera não apenas para a preparação física, mas também para manter a clareza mental. Ela já estivera em situações como aquela antes, embora nunca diante de um público tão grande. A chave era permanecer calma e deixar o treinamento assumir o comando, independentemente das emoções ou motivações que seu oponente trouxesse para o confronto. Jake rolou os ombros e estalou os dedos, exibindo o tipo de tática de intimidação que sempre funcionara bem para ele, em confrontos menos formais. Com 1,88 de altura e quase o dobro do peso de Sarah, ele possuía vantagens físicas significativas, vantagens que sempre lhe davam confiança nessas situações. Sua experiência em lutas de wrestling no ensino médio e em brigas de bar nos fins de semana o havia convencido de que tamanho e agressividade eram os fatores determinantes em qualquer confronto físico. Os soldados que assistiam formavam um círculo quase perfeito, seus rostos mostrando uma mistura de curiosidade, preocupação e antecipação. Muitos tinham suas próprias opiniões sobre os debates contínuos a respeito de mulheres em funções de combate e reconheciam que o que acontecesse nos próximos minutos poderia influenciar essas discussões por anos. Alguns até pegaram seus celulares, embora a política oficial proibisse gravações durante exercícios de treinamento. Lembrem-se, chamou o sargento Williams. Isso é para demonstrar técnica. Não estamos aqui para ver quem é mais duro. Mas mesmo enquanto ele dizia isso, todos ali entendiam que muito mais estava em jogo do que simplesmente mostrar posicionamentos defensivos. Sarah assentiu para reconhecer as instruções do sargento, e então olhou diretamente para Jake. Vamos começar com um cenário básico, ela disse de forma profissional. Você tentará um ataque direto, e eu demonstrarei a resposta defensiva adequada. Seu tom permaneceu calmo e instrutivo, apesar da animosidade pessoal que Jake vinha demonstrando durante toda a manhã. Jake soltou um meio sorriso, sua confiança crescendo à medida que olhava para baixo para a adversária menor. Só não venha me culpar quando suas técnicas de fantasia não funcionarem contra a força de verdade. Ele disse alto o suficiente para que a primeira fileira ouvisse claramente. Vários soldados trocaram olhares, percebendo que Jake estava ultrapassando limites que nunca deveriam ser cruzados em uma demonstração oficial. A primeira troca aconteceu exatamente como planejado. Jake lançou um soco lento e óbvio, projetado para permitir que Sarah demonstrasse uma técnica de bloqueio, seguida de uma queda controlada. Para os soldados que assistiam, parecia um exemplo perfeito de como o treinamento adequado podia neutralizar uma vantagem de tamanho. Sarah executou a sequência defensiva perfeitamente, usando o próprio movimento de Jake contra ele e levando-o ao chão, colocando-o de joelhos, uma posição da qual, em combate real, ela poderia ter aplicado uma técnica decisiva. Mas em vez de reconhecer a eficácia do que havia acabado de experimentar, Jake se levantou rapidamente, visivelmente irritado. Isso foi só porque eu estava pegando leve, ele anunciou para a multidão. Em uma luta de verdade, eu não telegrafaria meus golpes daquele jeito. Seu comentário gerou murmúrios desconfortáveis entre os soldados, que podiam ver claramente que ele não estava reagindo de maneira apropriada ao que deveria ser um exercício de aprendizado. Sarah manteve a postura profissional apesar da atitude de Jake. Quer tentar novamente com um cenário mais realista? Ela perguntou. Podemos demonstrar como essas técnicas funcionam mesmo quando o atacante não está cooperando com a sequência defensiva. Foi aqui que a situação começou a escalar além do que qualquer um havia antecipado. O orgulho de Jake havia sido ferido por ser derrubado tão facilmente diante de quase 300 colegas, e sua resposta foi aumentar o nível de agressão em vez de reconhecer a habilidade que Sarah demonstrara. Tanto faz ele, disse sua voz carregando uma dureza que não estava presente na primeira troca. Vamos ver como você lida com alguém que está realmente tentando. O sargento Williams percebeu a mudança no comportamento de Jake e deu um passo à frente para intervir.
Cabo Thompson, lembre-se de que isto é uma demonstração, não uma competição, ele o advertiu. Mas Jake já estava se movendo sua linguagem corporal, deixando claro que havia ultrapassado o limite do treinamento controlado e entrado em algo mais pessoal e perigoso. A segunda troca começou de forma semelhante à primeira, mas a abordagem de Jake era completamente diferente desta vez. Em vez dos movimentos lentos e controlados apropriados para uma demonstração, ele avançou com agressividade genuína. Seu soco foi mais rápido e carregava força real, forçando Sarah a reagir com o tipo de intensidade que usaria em uma situação real de combate, e não em um exercício de instrução. A resposta de Sarah foi imediata e precisa. Ela desviou o soco de Jake, usando uma técnica que redirecionava sua energia, enquanto simultaneamente criava uma abertura para um contra-ataque. Seus movimentos fluíam em uma sequência que demonstrava anos de treinamento dedicado e habilidade atlética natural. Mas em vez de parar no ponto em que a técnica havia sido demonstrada com sucesso, como seria apropriado em um exercício de treinamento, Jake continuou avançando agressivamente. Os soldados que assistiam conseguiam ver que algo fundamental havia mudado na dinâmica entre os dois combatentes. O que havia começado como uma demonstração educativa estava se transformando em algo mais sério e potencialmente perigoso. Vários deles olharam para o sargento Williams, esperando que ele interrompesse o exercício antes que escalasse ainda mais. Mas a velocidade com que os eventos se desenrolavam tornava a intervenção difícil. O próximo movimento de Jake ultrapassou totalmente os limites. Frustrado por sua incapacidade de dominar Sarah através de pura agressividade, ele abandonou qualquer pretensão de participar de um exercício controlado. Seu rosto se contorceu com raiva e orgulho ferido, enquanto puxava o braço direito para trás e se lançava para frente em um ataque que claramente tinha a intenção de causar dano real. Você precisa aprender o seu lugar. Ele rosnou avançando contra Sarah com evidente intenção de machucá-la e não de demonstrar técnica. Seu movimento já não era a ação controlada de um soldado participando de treinamento, mas sim um ataque agressivo de alguém cujo ego havia sido ferido além de sua capacidade de autocontrole. Os soldados que assistiam prenderam a respiração coletivamente ao perceberem que Jake havia abandonado completamente os parâmetros do exercício. Já não se tratava de demonstrar técnicas de combate ou de resolver um desentendimento por meios militares apropriados. Tornara-se uma agressão real, acontecendo diante de quase 300 testemunhas. O treinamento e os instintos de Sarah assumiram o controle total. Ela conseguia ver nos olhos e na linguagem corporal de Jake que ele já não estava se contendo. Ele realmente pretendia machucá-la como punição por tê-lo humilhado diante de seus colegas. Sua resposta mudou imediatamente do modo de demonstração para o modo de sobrevivência, convocando cada hora de treinamento que ela havia investido para exatamente esse tipo de situação. Quando o ataque agressivo de Jake veio em sua direção, Sarah se moveu com a precisão fluida de alguém cujo corpo havia sido treinado para responder automaticamente a ameaças. Ela deu um pequeno passo para o lado, permitindo que o impulso de Jake o levasse além de sua posição inicial, enquanto simultaneamente agarrava o braço estendido dele. Seu aperto se fechou no pulso e antebraço de Jake, com um posicionamento tão preciso que só era possível por meio de prática extensa. O que aconteceu em seguida se desenrolou em questão de segundos, mas seria lembrado por cada testemunha pelo resto da vida. Sarah usou o impulso de Jake e sua posição comprometida para executar uma técnica que era perfeitamente legal dentro do treinamento militar e devastadoramente eficaz. Ela girou o corpo mantendo sua pegada no braço de Jake, criando um ponto de apoio que transformou a própria força e impulso dele contra ele mesmo da maneira mais dramática possível. O som que ecoou pelo campo de treinamento não se parecia com nada que a maioria dos soldados ali já tivesse ouvido. Foi um estalo agudo que pareceu cortar o ar da manhã, como um tiro seguido imediatamente pelo grito de dor de Jake Thompson. Um grito tão intenso que fez vários soldados recuarem instintivamente. O silêncio que se seguiu
foi ensurdecedor, quebrado apenas pelos gemidos contínuos de Jake, enquanto ele caía no chão segurando o braço direito. Sarah Martinez permaneceu exatamente onde sua técnica defensiva a havia deixado, sua respiração ainda controlada e sua postura equilibrada. Mas seu rosto havia empalidecido ao perceber o que acabara de acontecer. A técnica que executara era uma que ela praticara centenas de vezes, mas sempre em circunstâncias controladas com parceiros que trabalhavam com ela, e não contra ela, com intenção genuína de causar dano. O resultado havia sido dramaticamente mais severo do que qualquer coisa que ela já tivesse vivido em treinamento. O sargento Williams foi o primeiro a reagir correndo em direção a Jake, enquanto gritava ordens para os soldados reunidos. "Tragam um médico aqui." Agora ele ordenou, sua voz cortando o silêncio chocante que havia caído sobre o campo. Todos os outros recuem e deem espaço. Seu treinamento como suboficial entrou em ação automaticamente, mas seu rosto mostrava o mesmo choque visível em todas as outras pessoas presentes. Os paramédicos chegaram em poucos minutos, embora para todos que assistiam parecesse ter passado uma eternidade. Quando começaram a avaliar a lesão de Jake, ficou claro que era muito mais grave do que qualquer um havia imaginado inicialmente. O braço direito dele estava dobrado em um ângulo antinatural e a forma como ele o protegia sugeria que vários ossos haviam sido quebrados no incidente. "Precisamos levá-lo ao hospital da base", imediatamente anunciou o paramédico responsável após concluir seu exame preliminar. "Isso parece uma fratura composta do rádio e da una, possivelmente com dano nervoso." A terminologia médica significava pouco para a maioria dos soldados presentes, mas a urgência na voz do paramédico deixava evidente a gravidade da situação. Enquanto Jake era colocado em uma maca e levado para fora do campo de treinamento, os soldados restantes permaneceram em silêncio atônito. Muitos deles repetiam mentalmente o que haviam acabado de testemunhar, tentando entender como uma demonstração rotineira de treinamento havia escalado até aquele ponto. As conversas que começaram a surgir eram baixas e incertas, enquanto todos lutavam para processar as implicações do que havia ocorrido. Sarah continuava parada no mesmo local, onde o incidente acontecera, sua mente acelerada, enquanto tentava compreender como tudo havia dado tão errado tão rapidamente. Ela havia agido puramente em legítima defesa, respondendo ao que percebeu como uma ameaça real à sua segurança. Mas o desfecho fora muito mais severo do que ela pretendia ou esperava, e sabia que sua vida militar estava prestes a se tornar muito mais complicada. O sargento Williams se aproximou dela com uma expressão que misturava preocupação e dever profissional. "Martinez", ele disse em voz baixa, "preciso que venha comigo. Temos que relatar este incidente imediatamente e registrar seu depoimento enquanto tudo ainda está fresco em sua memória." Sarah assentiu, entendendo que aquele era o início de uma investigação longa sobre o que havia acontecido. A comandante da base, Coronel Patrícia Reis, chegou ao local dentro de 30 minutos após ser notificada do incidente. Ela era uma oficial de carreira que já havia lidado com várias situações incomuns, mas esta apresentava desafios que iam muito além de questões disciplinares típicas. Uma soldado havia ferido gravemente um colega durante um exercício que deveria ter sido rotineiro, e a coronel sabia que o incidente atrairia atenção muito além da cadeia de comando local. As entrevistas iniciais começaram naquela mesma tarde. Sarah encontrou-se sentada diante da coronel Reis e do assessor jurídico da base, relatando cuidadosamente cada detalhe do que havia levado ao confronto e exatamente o que acontecera nos momentos críticos em que o braço de Jake foi quebrado. Seu depoimento era claro e consistente, enfatizando que ela havia agido em legítima defesa diante do que percebeu como uma agressão real. "Em que momento você percebeu que o cabo Thompson não estava mais participando de um exercício de treinamento?", perguntou a coronel Reis em determinado momento da entrevista. Sarah pensou cuidadosamente antes de responder, entendendo que sua resposta poderia ter implicações significativas sobre como o incidente seria classificado. "Quando ele disse que eu precisava aprender o meu lugar e avançou contra mim com clara intenção de causar dano,
respondeu Sarah. A linguagem corporal e a expressão dele deixaram óbvio que ele não estava mais interessado em demonstrar técnicas. Ele estava me atacando e eu respondi de acordo. Sua resposta foi registrada cuidadosamente pelo oficial jurídico, que reconhecia a importância de estabelecer o estado mental de Sarah nos momentos críticos. Enquanto isso, outros soldados que haviam testemunhado o incidente eram entrevistados separadamente. Seus relatos eram notavelmente consistentes com a maioria, descrevendo a crescente agressividade e os comentários impróprios de Jake durante toda a manhã. Vários soldados mencionaram especificamente que esperavam que o sargento Williams tivesse interrompido o exercício antes que chegasse ao ponto de confronto real. A soldado Jennifer Walsh, que estava na primeira fila dos espectadores, forneceu um testemunho particularmente detalhado. O cabo Thompson estava fazendo comentários desrespeitosos durante toda a demonstração, ela contou aos investigadores. Quando a especialista Martinez ofereceu a ele a chance de se voluntariar, ficou óbvio que ele viu aquilo como um desafio à autoridade dele, e não como uma oportunidade de aprendizado. Toda a atitude dele mudou e dava para ver que ele estava realmente com raiva. O relatório médico sobre os ferimentos de Jake confirmou a gravidade do que havia ocorrido. Ele havia sofrido fraturas expostas dos 2 ossos principais do antebraço direito, além de danos significativos nos tecidos moles e possível lesão nervosa. O cirurgião ortopédico que realizou a cirurgia inicial estimou que Jake precisaria de várias operações e meses de reabilitação para recuperar ao menos o uso parcial do braço direito. A notícia do incidente se espalhou rapidamente pela base e eventualmente chegou à mídia especializada em assuntos militares. A história de uma soldado quebrando o braço de um colega durante uma demonstração de treinamento tocava em vários temas sensíveis, incluindo mulheres em funções de combate, protocolos de treinamento militar e questões sobre respostas apropriadas a assédio no local de trabalho. Sarah encontrou-se no centro de discussões das quais nunca quis participar. Alguns comentaristas a elogiaram por enfrentar o que caracterizaram como intimidação e assédio, enquanto outros questionaram se sua resposta havia sido proporcional à ameaça que enfrentou. O debate se intensificou em publicações militares, redes sociais e até alguns veículos de imprensa tradicionais. A investigação oficial levou várias semanas para ser concluída. Investigadores revisaram o testemunho de dezenas de testemunhas, examinaram gravações de câmeras de segurança que registraram partes do incidente e consultaram especialistas em treinamento de combate militar e uso apropriado da força. Suas conclusões determinariam se acusações seriam apresentadas contra Sarah ou Jake. A Coronel Hayes enfrentava pressão de várias direções enquanto a investigação prosseguia. Alguns membros do Congresso que ouviram sobre o incidente faziam perguntas sobre protocolos de treinamento e se existiam salvaguardas adequadas para evitar esse tipo de escalada. Ao mesmo tempo, ela precisava equilibrar a necessidade de uma investigação rigorosa com a manutenção da moral e eficácia dentro de seu comando. O relatório final, quando finalmente divulgado, concluiu que Sarah havia agido adequadamente em legítima defesa contra um ataque não provocado. A investigação determinou que Jake havia claramente excedido os limites do exercício e iniciado violência real contra uma colega. Embora a gravidade de seus ferimentos fosse lamentável, o relatório afirmava que a resposta de Sarah fora legalmente justificada e consistente com seu treinamento. Jake Thompson foi ao final dispensado das Forças Armadas sob condições menos do que honrosas. Sua carreira chegou ao fim por causa de um incidente que começara com sua recusa em aceitar que a eficácia em combate não era determinada apenas por tamanho e gênero. Sua recuperação foi lenta e incompleta, deixando-o com limitações permanentes no uso do braço direito. Um lembrete diário das consequências de suas ações naquela manhã. Sarah Martinez continuou sua carreira militar, embora o incidente a acompanhasse onde quer que fosse. Ela acabou sendo promovida a sargento e tornou-se instrutora usando sua experiência para ajudar outros soldados a entender tanto os aspectos técnicos do treinamento de combate
quanto à importância de manter limites apropriados durante os exercícios. Ela nunca esqueceu a manhã em que tudo mudou diante de 282 testemunhas e fez questão de ensinar a cada soldado sob sua responsabilidade que respeito e profissionalismo eram tão importantes quanto técnica física. O campo de treinamento de Fort Henderson voltou às rotinas normais, mas a história daquela manhã tornou-se parte do folclore da base. Novos soldados que chegavam inevitavelmente ouviam sobre o dia em que uma soldado quebrou o braço de um homem diante de centenas de testemunhas. E a história servia tanto como aviso sobre os perigos de permitir que preconceitos pessoais anulassem a disciplina militar, quanto como demonstração de que a eficácia em combate podia assumir muitas formas diferentes. Anos mais tarde, quando historiadores militares analisaram o incidente, apontaram-no como um ponto de virada nas discussões sobre mulheres em funções de combate e sobre a importância de manter padrões profissionais independentemente de crenças pessoais. Aquela manhã que havia começado como uma demonstração rotineira de treinamento, tornou-se um momento definidor que influenciaria a cultura militar muito além dos limites de Fort Henderson.